Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. E eu quero agradecer aqui ao meu amigo, um conselheiro, alguém que ora por mim e que me dá algumas orientações de vez em quando, o pastor Albert Ferreira. Ele que é um parceiraço aqui desse canal, está sumido um pouquinho aqui do nosso podcast, mas em breve vai estar aqui de volta com a gente. E eu quero aqui conversar com você sobre algo que ele me enviou e que eu estou aqui, irmão, matutando, pensando em como vou falar isso com vocês. Eu já postei um vídeo aí esses dias de um garoto aí falando uns negócios aí que, não, porque... Agora, ouça o que esse mesmo rapaz está dizendo mais uma vez. E isso não é novidade nos nossos meios. O livro de Gênesis, ele foi construído, ou pelo menos ele foi encontrado em 3 fragmentos. Ele tem pelo menos 3 autores diferentes. A primeira parte do Gênesis vai até o capítulo 11. Do capítulo 1 ao capítulo 11, até o chamado de Abraão, ali foi um livro escrito por um autor e foi escrito em forma de poesia. Todo aquele começo de Gênesis até o capítulo 11 está escrito em forma de quiasmos, que é uma forma de uma poesia da literatura judaica antiga. Então é muito complicado a gente querer fazer uma leitura literal de uma poesia. Então, 6 dias, Adão, Eva, dilúvio, árvore, serpente, soprinho, barrinho, tudo isso são poesias. É a poesia judaica de como tudo seria feito. Apenas uma poesia. Gente do céu, olha onde tudo isso vai parar. Onde tudo isso vai parar. Eu recebi esse vídeo e fiquei pensando. Os camaradas falam uns negócios e tal. Gente, se eu vou falar do livro dos Salmos, eu tenho que entender o enredo da poesia. Apesar do livro de Jó estar na parte poética do Antigo Testamentário, ele também não é um livro poético. Jó era um personagem literal, o diabo é um personagem literal, a terra de Uz é um lugar literal, porque se eu digo que aquilo ali é poesia, o diabo logo não existe, Jó nunca existiu, e o tormento não existe. E tem tormento até hoje. Jesus não mentiu para nós quando disse, no mundo tereis aflições. A ideia de aflição na Bíblia é a ideia como de uma tortura, de alguém que está sendo levado ao seu limite, fustigado, pressionado, amassado, enquadrado em um lugar e espremido. Sabe, aquela bronca de um pai que pega o filho e coloca ali num lugar ali e amassa e aperta até sair a verdade? Essa é a ideia de aflição, de algo que está passando por um processo de aperto, de estreitamento. Aí o camarada vem romantizar a Bíblia dizendo que Moisés não escreveu sozinho. Pelo menos os teólogos mais liberais vão falar da Odisseia de Gilgamesh, vão falar dos Sumérios, vão falar, como o professor Fábio Sabino tenta fazer uma argumentativa, né, onde até outro dia ele estava discutindo aí em um lugar com um determinado professor que brilhantemente rebaixou o seu pensamento de fala. Quando ele diz que parte do que o hebraico surgiu do acadiano. Na literatura judaica que eles falam, uma das coisas que me impressiona é que Moisés recebe essa revelação no Sinai e essa revelação da língua hebraica é confirmada em um lugar onde eles haviam acabado de sair, lá do Egito, e lá no Egito a língua oficial era o fenício, que era a língua comercial. Israel ainda trabalhava em caracteres, ok? Deus confirma a língua que, segundo muitos rabinos, era a mesma língua que ele conversava com Adão, lá no Gan Éden, no lugar de delícias, no jardim. Aí vem uns camaradas dizer que aquilo ali é poesia. Então Adão foi poesia, Eva foi poesia, a tentação foi poesia. E por que nós temos o pecado, o diabo,
essa degradação moral, a natureza também sofreu. Ele falou que o dilúvio era poesia. Não, porque em 6 dias, irmão, Deus tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos e muito mais do que está escrito na Bíblia. E como disse João, se a gente fosse retratar todos os milagres, pelo menos de Jesus, não haveria livros que comportaria todos os relatos. E mesmo tendo Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, mesmo tendo os sinópticos, que são os primeiros 3 que citei, Mateus, Marcos e Lucas, falando com mesmas perspectivas, entrando um em Jericó, saindo outro de Jericó, estão olhando para o mesmo lugar, porém de pontos diferentes, já tem confusão? Aí o camarada vai dizer para mim, não, porque não foi o Moisés. Que não foi, irmão. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11. Pastor, você vai tentar provar que porque ele está dizendo que Moisés foi um conto, que Moisés, Deus não falou com ele. O Fábio Sabino disse que Moisés nunca teve uma revelação, que o cálamo nas iguarias que estavam determinadas para o óleo da unção, quando fervia o óleo, o cheiro do cálamo subia, e aqui o cálamo não era cálamo para ele, Fábio Sabino, era maconha, era cannabis. E aí Moisés ficava doidão, dizia que estava vendo as coisas e não viu nada. Segundo Fábio Sabino. Você pode buscar na internet aí. Então essa turma liberal, ela vem fazer um desserviço de desconstruir as verdades bíblicas, rebaixar os personagens bíblicos, e essa é a intenção do Falando de Bíblia, refutar essa galera. Hebreus 11 vai dizer no versículo de número 38, homens dos quais o mundo não era digno. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, na sua primeira divisão, o autor fala sobre a fé. Na segunda divisão, ele fala sobre a geração antediluviana. Ele vai falar de Abel, vai falar de Enoque, vai falar de Noé. A partir do versículo de número 8, ele fala sobre a terceira divisão do capítulo 11, que é Abraão, Isaac e Jacó. E, curiosamente, na tríade patriarcal aparece um novo nome, José. Logo depois, na divisão do capítulo 11, ele vai falar sobre Moisés, Moshe Rabbeinu, que a tradição judaica chama de Moisés, nosso pai, ou Moisés, nosso mestre. Moshe Rabbeinu. Essa é a expressão. E aí, depois dele, tem uns nomes soltos, que é o de Raabe, no versículo de número 30, Gideão, no versículo 32, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel. No versículo 38, a literalidade que nós conhecemos dos heróis da fé é que esses homens, o mundo não era digno dele. Aí você vem dizer que isso foi poesia, queridão. Olha, gente, o que vocês estão fazendo com a Bíblia? As muitas letras estão fazendo vocês delirarem. É lógico que, por exemplo, o Salmo 23, Salomão escreveu em memória de Davi os versículos 5 e 6. Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, faz o meu cálice transbordar, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E nem por isso entrou o nome de Salomão, entra o nome de Davi. E ali o Salmo do Pastor, verso de 1 a 4 e 5 e 6 é o Cântico do Hospedeiro. Oi, gente. Isaías, pelo menos tem o Deutero Isaías agora, mas quem leva o nome é o Isaías primário, que foi mentor dos outros na sua escola. Isso é um maneirismo judaico. Agora, a turma é tendenciosa em dizer que o Gênesis foi uma poesia. Você concorda com isso? Coloca aí no grupo de EBD da sua igreja, vamos discutir, porque quando essa turma chegar lá na faculdade, na UFRJ, na UF, na UERJ, ou na federal aí do seu estado, fora daqui do Rio de Janeiro, eles serão argumentados em cima dessas coisas aí. Não, Adão nunca existiu. Aquilo ali é um conto, é uma poesia. Estariam esses caras certos ou a Bíblia não é a Bíblia? A Bíblia é o primeiro livro impresso no mundo. E aí eu faço a pergunta para você. Muitos homens que deram a sua vida pela Bíblia, deram a sua vida por um conto, por uma história e não uma história? Fica aqui o meu pensamento. Muito obrigado, pastor Albert Ferreira. Daqui nós continuamos a proposta Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.